noite, seja muito bem-vinda a mais uma live. Hoje é noite da gente falar sobre relação com o pai e qual a relação disso com a sua vida e com a sua carreira. Vai ser uma prévia, um pequeno passinho com relação a tudo que a gente vai trabalhar no nosso workshop sistêmico 3Ps que vai acontecer amanhã, que é Pai, Prosperidade e Posicionamento. Se você quiser participar, a gente finalizando aqui, envia Pai por direct ou envia Pai aqui nos comentários que finalizando a live a gente te passa todas as informações. Sejam muito bem-vindos, Délcia, Luana, Nuri, Fátima, muito bem-vindas. Me fala se vocês me ouvem e me veem bem, por favor. Lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo e entender qual que é a relação, a conexão dessa relação com o pai, da carreira, da vida, do posicionamento, da prosperidade, porque tudo isso está conectado e eu vou trazer essas informações hoje para vocês. Ah, obrigado, o pessoal falou que tá me vendo e me ouvindo bem. Deixa eu colocar, enquanto o Instagram vai avisando que a gente começou, o tema da live, relação com o pai, vida e carreira. Lusca, seja bem-vindo! E carreira. Pronto. Obrigada, Luana. Falou que tá ouvindo bem. Fixar comentário. Perfeito. Então vamos lá, gente. Essa live, como todas as lives, vai ser muito prática, um conteúdo muito rico. Eu vou trazer primeiro o porquê das coisas. Vai ser entre uma divisão entre razão e emoção para que vocês possam sentir, observar e começar esse processo de despertar para realmente começar a ter um novo olhar para a sua vida, não só racionalmente, mas também emocionalmente, que é o mais importante. O racional, ele direciona a gente, né? Ele traz o caminho, ó, é por ali. Só que o que pode ou impulsionar ou travar não é o racional, são as nossas emoções, as nossas crenças, os nossos medos, os padrões de comportamentos que a gente repete de acordo com tudo que a gente viveu, que a gente aprendeu, e é sobre isso que a gente vai falar, tá? Então bora lá, gente. O que é essa questão Sul? O que tem a ver a relação com o pai, com vida e com carreira? Antes de eu explicar, eu quero falar com o seu sentir, com o seu coração primeiro. E eu quero que você se permita, sabe, relaxar, respirar, realmente estar nessa live de coração aberto. Porque esse é o meu trabalho, inclusive não só dentro dos atendimentos de terapia, das constelações, mas dentro da mentoria, é justamente trabalhar esse processo terapêutico para que você possa entender o que acontece aí dentro. Em alguns momentos é sim um pouquinho desconfortável, mas é também libertador, que a gente vai guardando um monte de sujeira, um monte de lixo emocional e nem se dá conta. Então, antes de eu explicar o porquê racionalmente, né, dessa conexão, o que existe, eu quero que você primeiro respire fundo. Inspira pelo nariz, puxa bastante o ar bem devagarzinho e vai soltando pela boca, vai se permitindo relaxar. Imagina que vai soltando as armaduras invisíveis que a gente cria, né, para se proteger por conta de sensações de abandono, de decepções, de medos que a gente viveu, ou por conta da gente ter aprendido que precisava ser forte, que não tinha outra opção. Precisava dar conta das coisas sozinha, e se não desse conta não tinha com quem contar, e a gente vai criando essas armaduras. Mas nesse momento, coloca suas armaduras um pouquinho para descansar. E eu quero que você, se ficar mais confortável, pode fechar os seus olhos, se ficar melhor pode ser de olhos abertos, a forma que você se sentir melhor. Eu quero que você lembre, imagine o seu pai. Independente se ele esteja vivo ou não, se ele foi presente ou não, se ele foi carinhoso ou não, se foi o que você esperava ou não, eu quero que você se conecte e imagine que seu pai está bem aí na sua frente. Qual que é a primeira coisa que você lembra? Qual que é a primeira memória? E só vai observando, nesse momento não precisa colocar nos comentários. Qual que é a primeira memória? Qual que é o primeiro registro? Qual que é a primeira emoção que vem? A hora que você olha para esse homem. Imagina que você está olhando bem nos olhos dele. Como que fica o seu corpo? É leve, é pesado? Perceba se vem algum desconforto no corpo. Às vezes um nó na garganta, uma angústia, o coração acelerando. Vontade de proteger.
ou vontade de enfrentar, vontade de abraçar, vontade de orgulhar? Qual é a sensação de olhar para essa figura, de olhar para o seu pai? E observa, se não vier uma sensação, uma emoção clara, porque às vezes a gente quer racionalizar o que a gente sente, perceba no corpo. O corpo traz informações, é leve, é pesado, como fica suas costas, seu maxilar tá tenso, tá tranquilo? Como você tá? Como é olhar para o seu pai? E se você tiver papel próximo, anota, se quiser colocar aqui nos comentários, compartilha, porque a forma de olhar para o seu pai, e aí eu vou começar a explicar que vai ser realmente uma aula, e amanhã no workshop vai ser prática, 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 destravar e olhar e movimentar, enfim. Tá muito conectada com a forma de olhar para o mundo. Su, por quê? O que acontece, né? O que uma criança precisa? O que seria o ideal? A mãe, o materno, que dá a base, que dá o acolhimento, que dá o nutrir da vida já no seu útero, né? Através do cordão umbilical, depois através do leite materno. Então a mãe é a base para a gente se sustentar, para conseguir dar o próximo passo para ir para a vida. E aí na fase adulta, como que você percebe isso? Eu consigo fazer. O pai é a consistência, é o ir para o mundo, é o impulso. Isso está muito relacionado a masculino e feminino. Até se a gente observa nos órgãos genitais, a mulher é para dentro, o homem é para fora, é esse impulso para a vida. Pensa assim, um exemplo prático. Tá ali a criança aprendendo a andar de bicicleta, aí a criança cai. O que geralmente a mãe faz? Vai dar beijinho pra sarar, vai acolher. O que o pai faz? Limpa a terra que ficou no joelho ralado e fala, vai de novo. Esse é o impulso pro mundo. E se a gente não olha, e se essa relação com o seu pai, e quando eu falo relação, não é sobre morrer de amores, mandar WhatsApp, viver visitando, não é sobre nada disso, é sobre como você se sente, justamente sobre esse movimento que a gente fez. Se essa relação, desculpa, é pesada de alguma forma, ou se você olha para o seu pai como fraco, sente pena, sente vazio, dá um nó na garganta, ou se ainda vem aquela necessidade de orgulhá-lo, medo de desapontá-lo de alguma forma, eu vou fazer isso e o que ele vai pensar, e se ele se decepcionar, a sua forma de olhar para o mundo também vai ser pesado. Isso reflete também dentro da carreira, porque com o masculino a gente aprende muito com relação à carreira, como o feminino, e a mãe está muito conectado com o nosso olhar para o dinheiro. Então, como que você percebe essa relação hoje? Geralmente, crianças que olhavam e viam o pai como fraco, ou que foi ausente, os pais se separaram, ou mesmo não estando separados, o pai não era presente, não conversava, não dava carinho, ou ouvia, né, via os conflitos entre os pais, e a mãe falando, seu pai é responsável, vendo o pai ter perdas financeiras gigantes e às vezes até sentindo um olhar de pena, vendo uma fraqueza, uma fragilidade no pai. O que geralmente acontece com a pessoa na fase adulta? É aquela pessoa que vai ser uma fazedora. É aquela pessoa que faz, que carrega o mundo nas costas e que parece que nunca é suficiente. E por que isso, Su? E percebe que como isso se reflete na forma de olhar para a vida? Eu faço demais, eu carrego demais, eu me esforço demais na vida pessoal e profissional e muitas vezes eu vou ter resultados de menos. Por quê? Porque de uma forma inconsciente, é justamente esse meu trabalho, trazer para a consciência, e dentro dos atendimentos, dentro do workshop, a gente faz movimentos para mudar dentro de você, para transformar, para transmutar dentro de você, é para que você tenha clareza que de uma forma inconsciente essa criança, que via o pai como fraco e que hoje carrega o mundo nas costas, é como se estivesse dizendo para o pai, é assim que se faz, é assim que você deveria ter feito, pai. É assim que você deveria ter se posicionado, é assim que você deveria ter feito dinheiro, é assim que você deveria ter trabalhado, é assim que você deveria estar presente, é assim que você deveria ser forte. E se tem o olhar de pena, eu faço por você, porque eu sou maior, eu dou conta, você não dá, você é frágil, eu quero te proteger. Só que nesses dois movimentos, e vou trazer outros exemplos, e conforme vocês forem se identificando, fique à vontade para colocar aqui nos comentários, o intuito é que seja um bate-papo, ou clica aqui no coraçãozinho para eu saber que está fazendo sentido.
Então, se tem esse olhar também com pena, ou esse olhar de ele é fraco, e vou trazer outros tipos de formas de olhar também, o que acontece? Você não tá de uma forma inconsciente olhando para a sua vida. Racionalmente você tem o seu desejo de prosperar, de que as coisas aconteçam, de ter consistência, de ter relações saudáveis. Só que de uma forma inconsciente, a sua criança ainda tá olhando para o pai. Seja querendo protegê-lo, seja querendo cobrá-lo, seja querendo mostrar o que é ser forte. E geralmente, por exemplo, no caso das mulheres, se existe esse olhar para o pai de fraco, consequentemente na vida adulta, o seu olhar para os homens também vai ser: não serve para nada, não faz nada direito, se eu não faço ninguém resolve, você vai se sobrecarregando cada vez mais. E muitas vezes isso não reflete só na carreira, no financeiro, no posicionamento, que a gente vai trabalhar amanhã, porque o posicionamento está muito relacionado a essa questão, esse receber esse masculino. Reflete também na saúde, é onde as costas começam a doer, é onde o maxilar começa a travar, é onde começa a ter recorrentes infecções de urina, endometriose, um monte de coisa. Por quê? Eu preciso deixar meu feminino de lado e preciso lutar, eu preciso guerrear, eu preciso não sei o que, isso é pesado demais. Ou eu quero ser totalmente diferente dele, a hora que você vê, você tá totalmente igual. Ou existe um outro extremo de: nossa, meu pai é o meu orgulho, é assim, nossa, é o meu herói, é o melhor homem do mundo. E aí fica a sua criança, a menina ainda conectada com esse pai, com medo de desapontá-lo. E aí você acaba vivendo os sonhos dele, atendendo às expectativas dele, se cobrando excessivamente para ser perfeito, para ser perfeita, e deixando de olhar para os seus próprios sonhos. Isso é consciente? Não, às vezes a gente começa, né, a estudar e perceber, mas onde que você vai perceber isso, né? Inclusive essa questão de fazer também. Vive na correria, não consegue descansar, faz muito esforço para ter pouco resultado, tem a sensação que as pessoas não te enxergam ou não te valorizam. Faz um esforço gigantesco para desagradar, tem dificuldade de impor limites, tem dificuldade de se posicionar. Por quê? Né, nesse caso desse orgulho, eu quero ser a boa menina. Só que a hora que você quer ser a boa menina, você acaba não se valorizando. Você faz um esforço enorme para ter aprovação, para ser perfeita. Se cobra, mesmo que você faça algo legal, você acha que não é suficiente, vai fazendo mais e vai se cobrando e muitas vezes vai até se culpando. Se hoje você olha para o seu pai, ele passando alguns tipos de dificuldades, pode ser que em alguns momentos venha até culpa de: nossa, como que eu tô nesse lugar legal e meu pai não tem condição? E eu quero te dizer uma coisa: a melhor forma de você honrar a vida que você recebeu e inclusive tudo que seu pai passou é sendo muito feliz, é prosperando, é se posicionando. Existem situações também, de vários casos que eu já atendi, inclusive como esse, que o pai queria um menino e nasceu uma menina, e aí aquela menina vai fazendo um esforço para ocupar o lugar desse menino. E mais uma vez vai deixando de olhar para a vida. Ou o pai era mais agressivo, o pai feriu de alguma forma e cometeu algumas coisas graves que aqui a gente não pode falar, senão o Instagram cai. E aí a sua criança ainda tá ferida. E de uma forma inconsciente, mais uma vez, ao invés de acolhê-la, você olha pro seu pai. E a sua criança fica ali sozinha. Porque uma criança, independente de como os pais são, ela não sabe não amar os pais. Ela muitas vezes deixa de se amar. Ela se sente culpada, envergonhada, que não fez suficiente, que precisa fazer mais, que ainda não está perfeita. Ela deixa os próprios sonhos de lado para se sentir amada, para se sentir vista. Atrás de raiva, de mágoa, existe uma criança ferida que amou demais. E se você não olha para essa criança que você foi um dia, ela em muitos momentos do seu dia toma conta da sua vida. Porque quem tem dificuldade de impor limites, de dizer não, fica com receio de desagradar, com receio de falar: eu quero isso, ou eu quero aquilo, ou eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero fazer, o valor é tal, eu gosto disso. Não é o adulto, é a criança, ou com medo de levar bronca, ou com medo de decepcionar. É a nossa criança ferida.
E quanto mais a gente vai deixando essas feridas de lado, mais ela vai tomando conta de nós. É uma dinâmica que às vezes parece até desconexa. Mas como que funciona? Existe uma parte dentro de nós, da nossa mente, que serve para a nossa sobrevivência. E que é ótima para a nossa sobrevivência quando a gente está realmente em perigo. Né, de ter alguma coisa que vai me atingir, que vai colocar a minha vida em risco. Só que essa mesma parte da nossa mente que é tão essencial para a nossa sobrevivência, muitas vezes faz você passar a vida sobrevivendo, escondendo as suas dores, fugindo das suas dores, muitas vezes se atolando de trabalho, porque se encher de trabalho, de atividades, de um monte de coisa, eu fazia muito isso. É uma forma de fugir, de não lidar com os seus fantasmas. Eu fazia sem me dar conta, mas fazia muito. Então, se você não olha para isso que está guardado, em algum momento já vai refletir como sintomas na sua vida, na sua carreira, mesmo mudando de empresa tem a mesma situação, quer ter o seu negócio e não consegue, o financeiro que parece uma montanha-russa não tem consistência, que vem através do pai, do masculino, não consegue se posicionar. E se a sua criança tá ferida, uma criança ela ganha as coisas, uma criança não vai trabalhar, não vai fazer dinheiro. Somos nós enquanto adultos, só que se as nossas feridas tomam conta da nossa vida, se essa sensação era que a gente fez esse movimento de olhar para o pai, de angústia, de falta, de querer proteger, de querer orgulhar, não sei o que, não for cuidada, toma conta da sua vida. E aí você se sobrecarrega, você se cobra, vem o não merecimento. Em alguns vem a dificuldade até de falar em público, de se comunicar, porque a hora que eu estiver exposta, o que as pessoas vão pensar, né? E quem foi filha ou filho de pai muito rígido, eu não quero levar bronca. Percebe que o que não é trabalhado vem como sintomas. No profissional isso grita, no financeiro isso grita, porque o dinheiro é o leite materno da vida, a energia de vida é o reflexo da nossa vida. As nossas relações. Quando foi a última vez que você realmente olhou para você? E quando eu falo sobre olhar para você, não é sobre pegar um livro, não é sobre fazer um curso, não é sobre estudar mais e trazer ainda mais conhecimento, porque eu sei que conhecimento, a maior parte do público que tá aqui consome. É sobre se permitir sentir, é sobre olhar para o que está escondido, entrar lá naquela caverna tão assustadora, mas que tem os seus maiores tesouros, porque quando a gente olha para as nossas dores, para esses fantasmas que às vezes a gente não quer encarar, é onde a gente descobre os nossos maiores tesouros, os nossos maiores talentos. Se hoje eu atuo como terapeuta, eu facilito constelações, eu falo sobre isso com propriedade, foi porque eu olhei para as minhas dores e hoje elas são talentos, hoje elas me ajudam através do meu trabalho. O método que eu criei foi baseado em tudo que eu vivi, inclusive com relação à minha carreira. Inclusive a relação que eu tinha com meu pai. Inclusive por em muitos momentos eu estar ali no meio da relação do meu pai e da minha mãe. Por eu não querer desagradar ou por muitas vezes eu querer peitar o meu pai. Querer protegê-los, colocá-los como menores que eu. Eu sou capaz, ai, coitados. Hoje eu tenho consciência, meus pais viveram bons anos sem eu. E passaram por tanta coisa que eu não sei se eu daria conta de passar. Tá fazendo sentido, gente? Conta pra mim, ou clica aqui no coraçãozinho pra eu saber. E lembra de compartilhar essa live. E existe um ponto muito importante com relação ao pai, que eu quero trazer aqui pra você, e que já vai ser um processo de tomar ainda mais consciência. Que é uma construção que acontece dentro de nós e que às vezes a gente não se dá conta. E aconteceu durante muito tempo comigo e a maior parte do público que eu atendo acaba acontecendo isso e refletindo nas outras relações também, principalmente com homens, com o masculino. Nós temos dentro de nós 3 visões diferentes sobre o nosso pai. É como se dentro de nós tivéssemos 3 pais diferentes. Como assim? Não, eu vejo meu pai e vejo de um jeito só. Vem comigo, presta atenção que isso é muito importante, isso aqui vale ouro. O que acontece? A primeira visão que a gente tem com relação ao nosso pai não é sobre o nosso pai.
é sobre o marido da nossa mãe, o ex-marido, enfim, alguém que teve uma relação com a nossa mãe pra gente poder estar aqui no mundo, né? Precisa de um óvulo do espermatozoide para gerar um bebê. Então, essa pessoa é sobre aquele homem que teve uma relação com a nossa mãe. É sobre o que ouvimos da nossa mãe sobre esse homem, ou sobre o que vimos ali dentro da relação deles. Ai, olha o que ele faz, olha como ele é ausente, olha não sei o quê. E aí você vai criando uma visão que não é sobre o seu pai, percebe? É sobre o marido, o ex-marido, o homem que a sua mãe se relacionou. Quem nunca teve essa visão do marido da mãe? A segunda visão é sobre as expectativas da nossa criança. É sobre o olhar ainda da nossa criança. O que isso quer dizer, expectativas da criança? Meu pai não precisaria me proteger, não precisaria prover, não precisaria estar presente? Sim, uma criança precisa de tudo isso. Do acolhimento materno, do amor, da presença do pai, da proteção do pai, do impulso do pai para ir para a vida, sim, precisa de tudo isso. Mas a nossa criança também cria expectativas. Criou expectativas, né? Seja vendo às vezes o pai do amiguinho, dando um abraço, fazendo coisas que o pai não fazia, indo buscar na escola que o pai não fazia. Seja vendo em filmes, em desenhos. Seja porque a gente vai aprendendo na escola no Dia dos Pais, né? E tá chegando o Dia dos Pais e justamente por conta disso, tô falando sobre esse tema. Justamente por conta disso e sobre como isso reflete na nossa vida. Amanhã a gente tem o nosso workshop ao vivo e depois vai ficar a gravação por 30 dias. E nesse período de Dia dos Pais, o que as crianças aprendem? O que nós aprendemos? Meu pai é meu herói, né? Geralmente, às vezes, tem aqueles desenhos de super-herói, cartãozinho para entregar pro pai. E aí, que imagem que a nossa criança cria? O que um herói é? Ele não erra. Um herói é imbatível. Um herói consegue tudo. E aí a gente olha, a criança olha para aquele homem bem comum, que erra, que às vezes está ali sem condições financeiras, que às vezes fala, não posso comprar isso. Ou que às vezes fala, a forma dele de falar não é tão gostosinha assim, mas pode ser que no fundo seja por amor de não sonha tanto, para com essas bobagens, não gasta. E aí a nossa criança vai se frustrando, porque não é aquela expectativa, não é aquele herói que eu aprendi. Como assim? Com relação ao nosso pai e nossa mãe, a gente cria isso, né? De querer. Eu comecei a perceber muito isso quando eu comecei a estudar, né? Antes de começar, inclusive, a trabalhar com desenvolvimento humano, que eu olhava e falava assim, ai, se for um outro homem fazendo, ou uma outra mulher, e não for o meu pai e minha mãe, tá tudo bem. A hora que eu ver meus pais fazendo, eu, ai, que vergonha, ai, que isso, ai, que bobagem. Porque a gente vai colocando eles em um lugar, é claro que eles são maiores que nós, é claro que enquanto crianças tinham, sim, responsabilidades, mas a gente não tá aqui pra apontar culpados, a gente tá aqui pra cuidar de nós, né? E a gente vai criando expectativas, então começa a perceber, até um exercício que você pode começar a praticar na sua vida, é justamente isso, de hora que seu pai e sua mãe, se eles estiverem vivos, né, fizerem algo, pensa assim, e se fosse uma mulher X, não fosse minha mãe, como seria? E se fosse um homem X, não fosse meu pai, como seria? Que aí você vai começando a entender que é um homem e uma mulher comum, com seus erros e acertos, que tiveram filhos. Mais uma vez, eu não tô passando pano, a gente tem um workshop justamente para tratar, olhar para suas feridas, mas para você começar a ter esse olhar e soltar pesos, porque pode ser que você tá carregando pesos que é da relação dos seus pais, por exemplo, e que não é sua, não é seu, você nem dá conta de carregar, que é para proteger ele, sendo que você não dá conta de proteger. Então tem a visão do marido da mãe, que não é o seu pai, tem a visão das expectativas da sua criança, que podem ter sido frustradas, machucadas de alguma forma, e tem a visão desse pai real, esse homem comum, que através dele e da sua mãe veio a sua vida. E a hora que você começa a olhar para isso, você já vai desarmando. E existe um ponto muito importante aqui com relação ao pai que a gente vai trabalhar amanhã, que está conectado a essa primeira visão, né? Esse olhar para o marido da mãe. Existem muitos adultos que foram crianças um dia que eu atendo e que travou na carreira, isso tava para sair minha promoção, aconteceu alguma coisa lá na empresa, teve imprevisto, tava para fechar um negócio, tive um imprevisto, tava para não sei o que, sabe quando a hora parece que trava?
ou não consegue ter essa consistência, que está muito relacionada ao masculino, em muitos casos, internamente, a sua criança não sentiu permissão de amar o pai. Su, o que isso quer dizer? A criança via ali conflitos, às vezes precisava sentia que precisava entrar ali para proteger a mãe. E a sua criança ferida, isso não é racionalmente, conscientemente falando, não sente permissão de amar o pai. É como se traísse a mãe por amar o pai. Para você começar a perceber isso, vamos fazer uma coisa? Fala, mas fala em voz alta, se possível, tá? Porque pensar não tem o mesmo poder de falar, de colocar pra fora. A hora que você coloca pra fora, isso potencializa dentro de você. E veja como o seu coração fica a hora que você fala a seguinte frase. Pra ficar melhor, imagina, pega um ponto fixo aí da sua casa, uma janela, uma quina, um objeto, enfim, e imagina que sua mãe tá aí, bem na sua frente. Não precisa mais olhar pra mim, olha pra algum ponto. E diz assim, e veja como que fica o seu coração. Diz assim, mãe, por favor, me libere para amar o meu pai. Por favor, mãe, me libere para amar o meu pai. E perceba como fica o seu coração ao falar isso. Como ficam suas emoções, como fica o seu corpo. Que aí você já vai começar a perceber se tem boa parte sua dentro dessa visão do marido e da mãe. Boa parte sua que ainda quer tanto proteger a sua mãe, que tá tão no meio dessa relação, que você não se permite olhar para sua vida, que você não se permite viver, que você ainda tá nesse modo sobrevivência. Como que é falar isso? Su, mas meu pai bateu aqui no meu coração, mas meu pai fez muitas coisas sérias que me machucaram. Ele sempre vai ficar com as consequências daquilo que ele fez. Isso é da conta dele. É lá na conta bancária da vida dele. Só que pode ser que de uma forma inconsciente a sua criança está carregando pesos e culpas que não são suas, que é da conta bancária da vida dele. Ou mágoas. E precisa olhar para essa criança e precisa cuidar. Precisa olhar para essa relação. Muito se ouve sobre honrar os pais. E honrar os pais não é sobre morrer de amores, sobre passar pano, sobre falar tá tudo bem o que você fez e que me feriu, que machucou. Não é sobre isso. A melhor forma de você honrar os seus pais é sendo feliz, é prosperando, é se posicionando, é olhando para os seus sonhos e entrando em ação, para os seus desejos, para a sua carreira. É cuidando muito bem do filho e da filha deles, que somos nós. Isso é honrar. Só que para honrar, você precisa olhar para suas feridas, cuidar delas, para que elas não tomem mais o controle da sua vida. Vai ficar cicatrizes? Vai. É igual uma ferida física mesmo, é igual como se eu tivesse um corte aqui. Fica cicatriz. E provavelmente tem uma cicatriz emocional aparecendo aqui, existindo, mas que a gente não pode ver. E é justamente esse processo que a gente faz. Oi, Fran, Adriana, Aline também que entraram, Bárbara, Laísa, sejam bem-vindas. É importante olhar, é importante cuidar, acolher, transformar. Porque senão é como se você estivesse carregando um monte de mochilas, de dores, de pesos, de mágoas, ou de querendo ali proteger, orgulhar, mostrar como se faz, ficar no meio da relação dos seus pais, enfim. E é onde você fala, caramba, as coisas não vão. Ó, de novo minha carreira travou, de novo, ó, consegui fazer mais dinheiro, o carro quebrou, aconteceu não sei o quê, sempre imprevistos acontecem, sempre tô na correria, sempre tá pesado, eu não consigo me posicionar, eu não consigo ter consistência. Ou pessoas que eu atendo muito, mulheres que aprenderam a ser guerreira, ser forte, fazer a vida toda e que hoje fala, Su, não consigo fazer mais nada. É claro, sua mente, seu coração tá exausto. Para de se maltratar.
Seja gentil com você. Não adianta, eu falo isso por experiência própria e com todo o amor do mundo. Eu não estava nem programado para falar, mas eu estou sentindo muito forte no meu coração para falar. Não adianta você sorrir para todo mundo, tá impecável por fora, todo mundo achar que você tá ótima, te parabenizar, e por dentro tá uma guerra, tá um monte de conflito, um monte de insegurança, um monte de medo. Porque atrás das armaduras e dessa força de eu dou conta, tem uma insegurança, um medo gigantesco, um vazio enorme. E não é olhando pro externo, agradando todo mundo, se cobrando, ou falando, ai caramba, a vida tá assim de novo, que vai resolver. O primeiro passo é você ser gentil com você. É você fazer as pazes com a sua história, você aprender um novo olhar para o mundo, é você se permitir olhar para o mundo, porque pode ser que até hoje você esteja olhando ali para o seu pai, ou esteja olhando para sua mãe, esperando a permissão para poder olhar para o seu pai. Olha que doido! Parece doido as coisas que a gente faz com a gente, mas a gente se sabota e se machuca demais. Para não reviver a dor que a gente viveu lá atrás, a gente vicia em sofrer, em se sabotar, em viver de escassez. E quando eu falo escassez, não precisa ser necessariamente financeira, escassez de saúde, escassez nas relações, escassez de vida, escassez de descanso. Não precisa mais ser assim. Por mais que você tenha aprendido dessa forma, por mais que essa forma seja o piloto automático, eu tô aqui para te dizer que não precisa. E pode ser que nesse momento eu não percebia, que você nem perceba que tá carregando uma tonelada, porque a gente acostuma. Só que tá na hora de soltar. Tá na hora de entender que o masculino também faz parte, que muitas vezes parar e descansar também faz parte, que esse pai, do jeito dele, faz parte, e que você não precisa mais estar em guerra, nem buscando aprovação, nem ficar olhando e querendo proteger ele, porque aí você tá olhando pro menos, para menos vida. Você não tá olhando para os seus sonhos, você não tá olhando para sua carreira, você não tá olhando para o financeiro. Por mais que você verbalize o que você quer, que racionalmente você desenhe, faça mapa do sonho, situação, não sei o que lá, e estude isso, faça estratégia daquilo, não adianta. Se internamente você, seu coração, sua alma, sua emoção, daquilo que você chamar, não tá olhando para onde racionalmente você quer, não adianta. Você vai dar um jeito de se sabotar. Hoje você dá conta de falar em voz alta? Eu mereço ser feliz. Pai, mãe, eu respeito as suas escolhas. Eu abro mão das expectativas que eu criei com relação a vocês. E a partir de agora eu olho para minha vida. Em honra a tudo que me custou, em honra a tudo que custou para vocês. Eu vou ser feliz. Agora pode ser leve. Eu acostumei a repetir padrões das mulheres da minha família, ser tudo com muito esforço. Só que lá atrás realmente precisava. Quando eu entendi que não precisava, eu falei, caramba! E quando a gente aprende que é tudo com muito esforço, a gente tem uma tendência a complicar a vida, a criar problemas, a criar... E tem orgulho de falar, ai, tô na correria. Ai, que não parei um minuto. Ai, que não sei o quê. A gente vicia, eu era viciada em me esforçar. E aí que eu atraía? Lugares, empresas em que eu me sobrecarregava, pessoas em que só eu fazia porque eu não me permitia receber, eu ia atrair quem só queria receber. Relacionamento abusivo. E aí você atrai tudo as tralhas. Que a gente também tá nesse lugar, não é que eu sou melhor que a outra pessoa. Eu atraio aquilo que eu estou emanando pro mundo, como a outra pessoa vai atrair. Eu brinco que junta a fome com a vontade de comer. Mas tá na hora de soltar. Tá na hora de olhar para essa criança, olhar para essa relação, olhar para essas 3 visões de pai e começar a olhar para a vida. Por você. E pode ser que até agora, mesmo que não seja consciente, até esse momento da sua vida, você nunca tenha feito uma escolha 100% por você. Por mais que racionalmente você acredite que sim. Mas é o momento de você olhar para isso.
E eu quero te convidar para fazer esse movimento amanhã. A gente tá chegando, domingo é Dia dos Pais, e amanhã eu vou fazer um workshop, a gente vai ter um workshop ao vivo, online, das 7 às 9h30 da noite. São 2h30 de... Voltamos. É o como fazer. Aqui a gente tá falando sobre tomar consciência sobre o que amanhã a gente vai trabalhar o como, de uma forma prática. Então, se você quiser participar, se você quiser dar esse passo para realmente cuidar disso, olhar para essa relação, por isso que chama 3Ps, né? Que é pai, prosperidade e posicionamento, que é o que a gente vai trabalhar dentro do workshop amanhã. Envia pai aqui nos comentários, ou finalizando, envia pai pro direct, que eu te passo as informações, você reserva a sua vaga. Vai ser ao vivo, o ideal é que você esteja ao vivo para experienciar, para poder perguntar, para compartilhar, que vai ser por vídeo chamada, onde eu consigo ver vocês, mas também vai ficar disponível por 30 dias, porque tem muitas pessoas, quem já participou dos meus workshops sabe o tanto que eu entrego. Comigo não tem escassez, eu entrego mesmo, é farto. E aí, muitas vezes, são tantos movimentos profundos que existem algumas pessoas que assistem mais de uma vez depois, para anotar, para fazer o movimento de novo. Então você tem essa oportunidade, caso você não consiga estar ao vivo também, para assistir a gravação depois, tá? Então é só enviar pai aqui ou por direct, que é onde a gente vai trabalhar tudo isso de uma forma prática. Vai ser um momento de você olhar para você. É um momento que é só seu. É um momento de cuidado. É um momento de soltar pesos, de se libertar, de realmente se conectar com a sua vida. É um momento de se despedir, inclusive, do seu pai. Se despedir não no sentido de, vai acontecer alguma coisa com ele, eu vou virar a cara pra ele. Não. É o momento da transição da menina pra mulher, do menino pro homem. É o momento de se despedir de expectativas, de dores, de feridas, de pena, de culpa. E se conectar com a vida que você quer construir a partir de agora, pessoal e profissionalmente. Porque a carreira, o nosso negócio, tá muito, muito conectado com o nosso pai. Não vou explicar aqui na live mais isso, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui, amanhã a gente vai trabalhar tudo isso de forma prática. Então, manda pai aqui ou pai lá no direct, que eu te passo todas as informações. Em breve a gente já vai encerrar as inscrições, porque tem um formulário para preencher, justamente para eu fazer os últimos ajustes de acordo com tudo que vocês estão trazendo para o nosso workshop. Inclusive o conteúdo da live foi também muito conectado com as inscrições que já foram feitas para o nosso workshop de amanhã. Então se permita, seja gentil com você para soltar tudo isso que a gente foi trabalhando. Vamos fazer novamente a respiração, a gente vai fazer 3 vezes. Como que vai ser? Você vai respirar bem fundo, puxando pelo nariz, erguendo seus ombros como se você quisesse alcançar suas orelhas. Vai segurar um pouquinho, eu vou te orientando, e na hora de expirar, você vai soltar pela boca. Só que a tendência, principalmente para quem é acelerado, aí na hora de inspirar, expiro devagarzinho, na hora de expirar, eu faço... Não, você vai expirar devagar, soltando os ombros devagar. E se você quiser, pode ser inclusive fazendo barulho. Principalmente quem aprendeu na infância. Engole o choro, não faz barulho, para de fazer tropé. Faz sabe? Realmente soltando. A gente vai fazer 3 vezes. Então se prepara. Vamos lá. Inspira, puxa bem devagarzinho, vai erguendo os ombros. Isso. Segura um pouquinho a respiração de uma forma bem gentil. E solta, descendo os ombros, soltando a musculatura, fazendo barulho e relaxando. Mais uma vez, inspira devagar, vai erguendo os ombros, segura um pouquinho, solta bem devagar, soltando os ombros, relaxando a musculatura, relaxa o pescoço. Mais uma vez, inspira, segura um pouquinho e solta. Isso, muito bom para relaxar, para poder dormir bem. Faça isso todo dia antes de dormir para desacelerar. Depois que deixar o celular de lado, que senão fica vendo o WhatsApp, um monte de informação. Às vezes a gente tá ali bem, vem o WhatsApp com um negócio que já... Não, né?
Então deixa o WhatsApp de lado, faz essa respiração antes de dormir, que ajuda muito. A forma que você se prepara para dormir reflete demais no dia seguinte. E a gente vai fazer um último movimento, mas nesse momento não precisa imaginar nem nada, só verbaliza e diz assim: Pai, eu recebo a vida que veio através de você e da minha mãe. E a partir de agora, eu vou fazer algo de muito bom com ela. Quero te desejar uma ótima noite. A gente se vê amanhã ao vivo no nosso workshop 3Ps. Corre para garantir sua vaga, para fazer sua inscrição, envia pai por direct, que eu te passo todas as informações, te passo o link para você poder se inscrever, tá ao vivo e trabalhar de uma forma prática, profunda, transformadora, para destravar tudo que a gente falou aqui dentro da live e um pouco mais. Quem participa dos meus workshops, dos meus atendimentos terapêuticos, da mentoria, sabe que eu entrego. A minha parte eu vou fazer com todo amor, com todo carinho, com todo acolhimento do mundo. E a sua parte é dar esse passo, de enviar pai por direct, fazer a sua inscrição e estar presente, de coração aberto. Boa noite, um beijo, tchau, tchau.